Fala, meu povo, estamos aqui com Pedro Lucena, que é o nosso nutricionista no Método FA, e a gente separou algumas perguntinhas para fazer para Pedro relacionado ao nosso acompanhamento, a como a gente monta o acompanhamento e o que é que ele tem para dizer para a gente sobre a experiência no Método FA e com os acompanhamentos dos pacientes. Vai lá, Pedro, te apresenta. Fala, galera! Pedro Lucena, nutricionista aqui do Método FA, que a gente trabalha junto já tem um tempo e vamos cuidar de todos os pacientes e de você que está chegando por aí, que a gente vai cuidar de você. É isso aí. Pedro, primeira pergunta. Cara, como é que a gente faz, ou como é que você faz, para estruturar a jornada do paciente no Método FA? Vê, primeiro a gente vai receber aquele paciente ali, que eu já vou ter uma pré-anamnese vindo de você, já vou ver quem é o paciente, qual é o estilo do paciente. Chegando na consulta, a gente vai entender um pouquinho da rotina do paciente, de gosto, de trabalho, dia a dia, rotina de sono, rotina alimentar, rotina de suplementação e estruturar tudo isso junto com o paciente, porque eu preciso entender a rotina dele, saber se o que eu quero para ele funciona no dia dele, no dia a dia, se eu vou dificultar, porque se eu dificulto muito a vida do meu paciente, não teremos sucesso nessa estratégia, porque eu preciso facilitar a alimentação dele. Então seria interessante sempre montar junto com o paciente e no final ele já sai com tudo estruturado da dieta dele e de tudo organizadinho da parte de suplementação, porque eu geralmente monto junto com o paciente. Isso é o diferencial. É o que eu sempre falo no pós-consulta com o Pedro, que o diferencial da consulta dele é justamente essa, é montar o cardápio junto com o paciente, porque isso vai aumentar a chance daquele paciente ter mais sucesso e ter mais aderência no tratamento e na dieta. Facilita a minha vida e a vida do paciente, porque não levo trabalho e eu não fico pensando como é que eu vou montar, porque muitas vezes eu estou em casa, eu estou montando um café da manhã e eu penso, mas será que eu não vou ter uma dificuldade para o paciente fazer isso se ele está organizando a rotina da filha dele, que vai ter que deixar no colégio, vai ter que deixar a esposa no trabalho para sair correndo para o trabalho dele? Preciso do paciente para me falar como é que eu consigo conduzir isso e se torna de uma maneira mais fácil e engajável, vamos dizer assim. Perfeito. Pedro, segunda pergunta, isso é mais direcionado para os pacientes propriamente dito. Qual a maior dificuldade que a gente encontra hoje nos pacientes que estão no Método FA? A grande maioria dos pacientes tem muita dificuldade em conseguir comer tudo que eu gostaria que eles comessem. Só que a gente tem estratégia para tudo, a gente consegue fazer tudo isso. Porque como a gente está buscando um emagrecimento, a grande maioria dos pacientes do Método FA, a gente está buscando um emagrecimento, perder ali um peso considerável e até de uma forma rápida, que seja interessante para o paciente, porque tem alguns pacientes que a gente realmente vai precisar dar uma acelerada nessa perda de peso. Então, a grande dificuldade é que o paciente consiga comer tudo aquilo, mas a gente consegue estruturar para que o paciente não fique desnutrido. Esse é o grande ponto de que a gente não pode deixar o paciente desnutrido. A gente tem que nutrir o paciente, por mais que ele coma pouco. Exato, é o que eu sempre falo, comer menos não significa comer bem. Comer menos significa precisar comer saudável no contexto do acompanhamento. De uma maneira mais inteligente, no final das contas. Terceira pergunta, e essa é a mais importante. Muita gente fala sobre o emagrecimento rápido, principalmente agora no uso das canetinhas do tirzepatida, semaglutida e agora a retatrutida que vai chegar agora. Pedro, você acha que o emagrecimento rápido ele acaba sendo saudável ou não? Isso é uma pergunta muito interessante e sim, emagrecimento rápido às vezes não é só saudável. É necessário. Nós temos pessoas que estamos aí passando de 150 quilos e isso não é saudável de forma alguma. A gente precisa tratar isso e isso realmente é um tratamento, não é brincadeira. E por mais que o paciente perca peso rápido, ele vai estar melhorando a saúde dele rápido. O corpo dele se adapta. Aquilo não é uma coisa agressiva mal. Vai se tornar uma coisa benéfica para o paciente. É uma coisa benéfica para o paciente. Então a perda de peso de uma maneira rápida, estruturada e de maneira estratégica não é só saudável, como é necessário para alguns. Exato, muitos pacientes a gente utiliza essa perda de peso como indicação, né, que é caso de pacientes que vão precisar fazer cirurgias mais agressivas e precisam perder uma quantidade maior de peso, ou pacientes que estão com nível cardiovascular ou de inflamação ali muito alta e a gente precisa realmente ter esse paciente desse estado mais crítico. Então, a perda de peso nesse cenário precisa ser mais rápida e a gente precisa estruturar a estratégia para que seja saudável também. Total.